negócios. Todos aqui são empresários, empreendedores, aspirantes? Top! Gente, bom dia. Meu nome é Bárbara Bernardino. Acho que poucos aqui me conhecem. Eu sou estrategista de negócios, especialista em gestão estratégica. Parece difícil, né? Mas, basicamente, a minha função é fazer a parte organizacional de processos e tudo mais e construir estratégia para fazer as empresas lucrarem mais. Quem aqui quer lucrar mais no seu negócio? Ah, amém. Então, estamos alinhados. Teremos hoje um momento, 40 minutos, para a gente falar sobre isso. E o objetivo é que vocês saiam daqui com estratégias alinhadas para já aplicarem, ok? Prática. Só que, assim, eu não gosto de falar sozinha. Então, por favor, vocês interajam comigo. Não me deixem sozinha, combinado? Então, tá. Então, vamos começar. O que é uma estratégia? Porque, às vezes, parece uma coisa tão difícil, né? Parece um nome assim meio complicado. Eu costumo comparar uma estratégia como um tiro certeiro. Sabe quando a gente tem uma mira e a gente tem um alvo? A estratégia é como essa mira, ela vai direitinho no alvo. Quando a gente não tem estratégia, a gente fica atirando para todos os lados. A gente sabe que a gente quer aquele alvo, mas a gente não tem a mira, então a gente fica atirando para tudo, menos acertar no alvo. A estratégia é essa mira que nos leva a atirar bem no alvo onde a gente quer. A gente torna assertivo, intencional aquilo que a gente está fazendo. E aí, para isso, eu sempre falo sobre 3 pilares. Um negócio construído sobre sucesso, um negócio que quer ter sucesso, ele precisa de ter 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Estratégia, intenção e constância. Porque é a constância que te diferencia no mercado. Porém, eu vou provar para vocês que o maior deles é a estratégia. Por quê? Muitas vezes você não é intencional porque você não tem estratégia. O que é ser intencional? É saber, por exemplo, o que vocês vieram fazer aqui hoje. Quem sabe exatamente o que veio fazer aqui hoje? Veio com um objetivo, com uma intenção clara. Por exemplo, eu quero me conectar com uma pessoa. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero sair de lá com isso aqui na mão. Isso é ser intencional. Ser constante. Quantos aqui utilizam o Instagram para divulgar o negócio? Tá. Quantas vezes você já deixou de fazer um stories ou pensou em não fazer porque não sabia o que fazer? Quantas vezes? Muitas. Sabe por quê? Porque você não tem estratégia. Porque quando você tem a estratégia, você tem o passo a passo para chegar lá. Certo? E aí, ser aleatório vai te trazer resultados aleatórios. Por isso, é importante que você seja intencional. Você precisa ser estratégico e intencional em tudo que você fizer. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí, quem está anotando ou vai anotar mentalmente, só vou dizer para vocês uma coisa. O processo de anotar, ele acontece uma coisa cerebral, tá? É o top-down e bottom-up. Ativa um gatilho cerebral. Por isso que quando a gente anota, a gente está anotando e a gente está lendo o que a gente está anotando. Isso faz com que o nosso cérebro guarde aquilo que a gente está falando. Tá? É um processo mesmo químico cerebral. Eu quero que você anote aí, ou que você pense, o que você veio fazer aqui? Qual é a intenção de estar nesse ambiente hoje? Algo claro. Você quer se conectar com alguém específico? Você quer tirar algo desse ambiente? Você quer fazer um negócio específico? O que você quer tirar daqui hoje? Vocês vão ficar aqui o dia inteiro. Tem que sair daqui com algo que você veio buscar. Tem que ter uma intenção de. Então, qual é a intenção? Já anota aí para ti qual é a intenção. Tá? E é a constância que vai te fazer diferenciar no mercado. Por quê? Às vezes você está fazendo e para de fazer. A constância, ela dá confiança para outra pessoa. Por que quando a gente perde a constância, a gente cai as vendas, cai muitas coisas no nosso negócio? Porque a constância, ela constrói confiança. Então, quando você é constante em algo, as pessoas confiam que você vai dar conta de fazer aquilo que ele te contratou para fazer.
Para ser estratégico, você precisa saber aonde você está, quais os resultados você quer ter e que tipo de negócio você quer construir. E para ter um negócio bem-sucedido, a gente vai falar de mais 3 pilares. Tá? Somos um ser trino, por isso que 3 pilares faz tão sentido para nós, né? Corpo, mente e espírito. Então, por isso que 3 pilares faz tanto sentido. Posicionamento, pessoas e produtos. Falando de posicionamento, primeiro que eu quero dizer para vocês que não é sobre posicionamento digital. Mas, Bárbara, se fala tanto de posicionamento digital, mas não é sobre posicionamento digital, é sobre posicionamento de mercado. Porque o digital ele é um meio, ele é por onde você externiza, mas não pode ter um posicionamento fora do digital e outro dentro do digital. Se você tiver um posicionamento fora do digital e outro dentro, vai ser incoerente. As pessoas não vão confiar. Então, você precisa posicionar o teu negócio perante o mercado. E aí, existem 3 maneiras de se posicionar, ok? Já vou adiantar que não existe maneira certa nem errada. Existe aquela que você escolher para o teu negócio. Só precisa ser coerente em todos os pontos. A primeira maneira é por preço. Preço. Você vai estar sempre na briga de preço. Você é um dos mais baratos do mercado ou o mais barato. A pessoa vem até você por preço. Ela entra no teu negócio por preço. Eu não sei aqui em São Paulo, gente. Eu sou de Floripa. Estou chegando por aqui. Mas, lá em Floripa, a gente tem uma loja que se chama Tudo 10. Então, quem vai nessa loja já sabe que lá tudo é R$10. As pessoas vão lá por preço. Elas não estão buscando altíssima qualidade. Elas estão buscando preço. Eu quero uma coisa de R$10. Às vezes é um copo, um jogo de talher, de prata, essas coisinhas de casa. Tem até roupa lá nessa loja, gente, mas é isso. Lá é por preço. É o posicionamento deles. E aí você olha a coerência em todos os pontos. Porque eles, por exemplo, estão no calçadão. Eles estão numa rua onde as pessoas passam andando. E eles estão exatamente onde o público deles passa. Tá? Eles se posicionam por preço. E aí, a segunda forma de se posicionar é custo-benefício. É aquela que o teu cliente entende que vale a pena o que ele está pagando. Não é tão caro, não é tão barato, mas vale a pena, tem um custo-benefício de. Tá? Essa é a segunda forma de se posicionar. Qual é a pegadinha aqui? Às vezes você quer se posicionar por custo-benefício, só que você vive fazendo promoção. Aí entra a incoerência. Então, cuidado com os pontos de contato de incoerência sobre isso. Às vezes você está lá se posicionando por custo-benefício, mas fazendo toda semana promoção. Aí o teu cliente está vindo errado, ele está vindo por preço. E aí, quando você bota uma coisa, quer botar um custo mais alto, o teu cliente não vê o benefício, porque ele ficou viciado no preço. Tá? Gente, depois que a gente baixa o preço de um produto ou de um serviço, o cliente nunca mais esquece. Para ele, aquele é o preço real. Tá? Então, cuidado com isso. E a terceira forma é a diferenciação. A diferenciação é o diferente do todo. E a diferenciação ela está nos detalhes. Muitas pessoas acham que para se diferenciar no mercado precisa de algo muito extraordinário. E não é sobre isso. Todo mundo faz assim. Olha aí a pontinha do seu dedo. Faz para você. Olha a pontinha do seu dedo. Está vendo que você é único? Existe algo único dentro de você. O teu diferencial está na tua unicidade. Nós podemos vender, por exemplo, todos a mesma coisa. Mas se cada um usar a sua essência, sem cópias, cada um vai vender para um público diferente. Porque pessoas conectam com pessoas. Pessoas conectam com pessoas e compram de negócios. Por isso que tem que ter uma relação pessoal comercial. Tá? Principalmente para as pequenas empresas e para os experts digitais aí. Deu para entender aqui? Alguém ficou com dúvida em relação ao posicionamento, que é o nosso primeiro pilar? Não? Então vamos para frente. Preço é diferente de valor. Preço é o que está estampado lá na etiqueta. É um número. R$ 99,90. 997. Isso é preço. Valor é o que o cliente percebe
É aquilo que é percebido, que é intrínseco. O que acontece no tá caro e no tá barato? No tá caro, a pessoa está vendo o preço, mas ela não está vendo o valor. Você não mostrou valor o suficiente. E aí ela acha que está caro. No tá barato nossa, isso vale muito mais. A percepção de valor está muito alta. E aí o preço está valendo a pena. Entende? Por isso que a gente sempre fala de mostrar valor antes de falar de preço. Porque se você mostra muito valor e dá o preço depois, muitas vezes o teu cliente diz que está barato. Está barato, está coerente. Deu para entender? Valor é diferente de preço, tá? E desconto é o preço que você paga por não mostrar o valor do teu negócio, o valor do teu produto. Toda vez que o teu cliente te pede um desconto, é porque você não mostrou o valor suficiente. Porque se você mostrar o valor suficiente, ele vai dizer o quê? Tá barato. Eu vou pagar, tá barato. Lembra? Ali? Ó, se tu mostrar o valor suficiente, tá barato. Se tá barato, não precisa de desconto. Se o teu cliente está pedindo desconto, está faltando mostrar o valor. Tá? Desconto é o preço que cada um de nós pagamos por não mostrar o valor. Tapinha de amor aqui, tá? Amo vocês. Tenha uma promessa clara. Aquilo que tu vende é claro? As pessoas conseguem entender? Quando eu digo para as pessoas, eu sou estrategista de negócios, as pessoas ficam me olhando assim com cara de paisagem, tipo, oi? Fala mais. E aí eu começo a discorrer. E para muitas eu só digo assim, basicamente a minha função é construir estratégia para fazer o teu negócio lucrar mais. Ah, então eu quero saber mais sobre isso, agora ficou interessante. Entende? Então a tua promessa, aquilo que você fala do teu produto, promessa nada mais é o que o teu produto faz. Qual é a solução que você entrega, tá? Precisa ser tão clara que uma criança é capaz de entender. Uma criança precisa ser capaz de entender o que você faz. Ela precisa ser simples, desejável e curiosa. Uma forma única. Para quem vende método, para quem vende... Quem é expert aqui? Player digital, vende mentorias? Só para me entender. Tá. Para quem vende mentorias, precisa ser uma forma única, um passo a passo, uma metodologia que vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E isso precisa ficar muito claro na cabeça do teu cliente. Primeiro ponto foi, que era o nosso ponto de posicionamento. Estamos ok até aqui? Vamos para produto, então. Qual é o diferencial do teu produto, do teu serviço? Por que eu compro de você e não do fulano ou não do ciclano? E lembra, muitas vezes, o diferencial está na essência da pessoa. Não está no produto em si. Porque eu posso pegar 2 pessoas para vender água aqui. Algumas pessoas vão querer comprar a água de um e outras vão querer comprar a água de outro. É a mesma água. Mas é a essência, a forma de quem vende, que faz total diferença. Por isso que é importante, quando a gente tem produtos, a gente ter uma esteira, uma escada, produtos de preços diferentes. Porque preço não está aqui. Mas preço tem a ver com nível de consciência. Vocês estão recebendo uma enxurrada de coisa técnica, né? Tá chato ou tá bom? Tá bom? Tá. Preço tem a ver com nível de consciência, tá? A gente tem... O Esdras está aí? Não, eu queria o flip chart, mas acho que não está preparado. Preço tem a ver com nível de consciência. Então, tranquilo. Nível de consciência. O nível de consciência, a gente tem pessoas totalmente inconscientes do nosso produto ou do nosso serviço. Tem as pessoas que são conscientes do problema, elas sabem que tem aquele problema, mas elas não sabem que existe uma solução. Tem pessoas que são conscientes do problema e da solução. Elas sabem que tem um problema e elas sabem que tem uma solução, mas elas não sabem que você carrega a solução. E tem as pessoas que sabem que tem um problema, tem a solução e que é você que carrega a solução, que é você que resolve esse problema. Só que de toda essa construção que eu fiz aqui, que eu imagino que vocês conseguiram imaginar comigo, né? Só 8% são conscientes de todo mundo que te ouve. Só 8% são conscientes que você carrega essa solução. Entendeu? Então, por isso que a gente tem uma esteira. Porque a gente, além de, com os conteúdos, a gente levar as pessoas do nível inconsciente para o consciente,
a gente também tem pessoas que não estão prontas para comprar o ticket mais alto, porque elas não estão prontas para resolver de vez o problema que elas têm. Uma esteira de produto é um caminho, os níveis de consciências que eu acabei de falar para vocês, são dores iguais, mas bolsos diferentes. Muitas vezes, para quem vende mentoria, por exemplo, a tua esteira de produto vai ter a mesma temática da mentoria, só que são níveis menores. Porque vocês vão de ver comigo que um e-book, tu consegue entregar uma parcela e numa mentoria de 1 ano, tu consegue entregar outra parcela do mesmo conteúdo. Certo? E aí, o preço é diferente, porque a dor do público é a mesma, mas o nível de consciência é totalmente diferente. E aí, a possibilidade de pagamento também. O nível de entrega é diferente, que foi o que eu acabei de falar. O teu produto, ele precisa ser bom, ele precisa parecer bom e você precisa mostrar que é bom. Onde é que está a nossa falha muitas vezes? No último. Mostrar que é bom. Porque, às vezes, o mercado diz, você não pode falar que teu produto é bom. Como assim você vai ficar falando toda hora do teu serviço? Né? Então, aqui, o mostrar que é bom faz total diferença. Então, o teu produto ele precisa parecer bom, ele precisa ser bom, ele precisa parecer bom e ele precisa mostrar que é bom. Vamos para um exemplo prático. 2 tortas, vamos lá, imaginem comigo, tá? 2 tortas na vitrine de uma padaria. Uma torta, as duas têm o mesmo sabor, igualzinho as 2 fatias, o mesmo sabor. Uma é de ontem, então ela já está mais ressecada e meio caidinha assim. Só que ela está pela metade do preço. E a outra é de hoje, ela está bonitona, chega a estar suculenta assim. Só que ela está o dobro da outra, né? Porque a outra está metade do preço. Qual que você escolhe comprar? A que parece melhor ou a que está meio caidinha? A que parece melhor, mesmo sendo o dobro do preço. Entende? Então, por isso que o nosso produto ele precisa parecer bom. Porque as pessoas precisam ver que é bom, senão elas não compram. Mesmo sendo metade do preço. Porque nunca tem a ver com preço. Nunca tem a ver com preço. Sempre tem a ver com valor, percepção de valor. Exatamente. Exatamente. As pessoas compram pela emoção e justificam na razão. Quem vai comprar essa torta vai dizer, ela era muito mais bonita, mas na hora de justificar, não, é de hoje, então os produtos estão mais fresquinhos. Justifica na razão, entende? Mas a compra é totalmente emocional. E aí, indo para o nosso terceiro pilar, a gente vai para o pilar de pessoas. Pessoas. Gente, a gente vende para pessoas reais, não para números. São pessoas reais, com dores reais, com desejos reais, com sonhos reais, com medos reais, com sentimentos, com emoções reais. Que foi o que o nosso amigo falou. As pessoas compram os sentimentos. São pessoas reais. Muitas vezes, a gente lida com as pessoas como se fossem números. E isso faz total diferença. Porque um empresário de sucesso, ele tem um olho em pessoas e o outro em números. Os números, eles são importantes, muito importantes. Só que um olho tem que ser em números e o outro olho tem que ser em pessoas. Porque são as pessoas que fazem total diferença, que fazem o mundo girar. Então, a gente começou a ser treinado a olhar para números. E aí eu vou falar de números comuns, número de seguidores, números de curtidas, número disso, número daquilo. E a gente esquece das pessoas que estão ali. Tá? Hoje nós estamos aqui, acredito que deve ter umas 30 pessoas agora mais ou menos, contando por cima. Só que se você abre o teu Stories e tem 30 visualizações, você fica decepcionado. E você está achando o máximo eu estar aqui em cima com o microfone falando para 30 pessoas. E você tem todos os dias mais de 30 pessoas te olhando ali e você está decepcionado. Só que quando você não der valor para aquelas 30, Deus não vai te dar mais. Enquanto você não tiver olho no olho com aquelas 30, enquanto você não se importar, com 5, 10, 20, 30 não vem mais.
Porque não é sobre números, é sobre pessoas. É sobre pessoas reais, com dores reais, com sonhos reais. O teu olhar deve estar atento ao teu cliente. O jogo é de longo prazo. Não é vender agora e foi embora. É um jogo de longo prazo. Então, se você tiver o olhar atento ao cliente, e aqui eu digo um olhar atento, eu quero dizer se importe genuinamente com as pessoas, profundamente, olhando para ela, entendendo o que ela realmente precisa, o que ela realmente quer. Tá? E aí, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a mente do cliente. Alguém aqui já ouviu falar sobre o cérebro trino? Sim? Tá. O que é o cérebro trino? Ela é a teoria de Paul MacLean, lá de 1970, é a mais aceita até hoje, que, de novo, somos um ser trino, né? Lá, corpo, mente e espírito, e o nosso cérebro também é dividido nessas 3 esferas. Essa esfera laranja, que ela vem da testa, até esse furinho que a gente tem aqui na cabeça, ó, essa parte maior é o neocórtex. O que faz o neocórtex? É o nosso cérebro pensante. É o nosso cérebro que é responsável pelos pensamentos racionais. Aqui a gente faz conta. Aqui a gente toma decisão racional. Aqui é o nosso cérebro inteligente. Toda a nossa inteligência está nesse cérebro. Só que, pasmem, a gente usa esse cérebro no máximo 3% do tempo. Então, no máximo 3% do tempo. No meio, aquela parte vermelhinha que fica bem no meio, assim, mais ou menos como o tamanho de uma mão, lá dentro, é o nosso sistema límbico. O sistema límbico é o cérebro emocional, é onde a gente guarda as emoções, é onde a gente guarda as memórias de longo prazo. Está tudo ali dentro. Mas esse cérebro ele é usado no máximo 5% do tempo. Bárbara, então qual é o cérebro que a gente usa o tempo praticamente inteiro? Esse de baixo, que fica aqui ó, dentro, tá? É o nosso cérebro reptiliano. E ele tem esse nome porque, sim, é a mesma configuração cerebral dos répteis. O que acontece nesse cérebro? A gente está mais de 92% do tempo nesse cérebro, tá? Só que esse cérebro ele só permite a gente se mover por duas razões, 2 emoções principais. É a fuga do medo e a busca do prazer. Então, é a dor ou o desejo. Se ativa gatilho de dor ou gatilho de desejo, a gente tem mais de 92% de chance de se mover. Por isso que se fala tanto que você precisa falar com a dor ou com o desejo do teu cliente. Entenderam? Porque só assim tem mais de 92% de chance de ele se mover. Primeiro, a pessoa é ativada nesses gatilhos, para depois tomar uma ação. As pessoas compram no emocional e elas justificam no racional, como eu já trago aqui para vocês. E aí, eu quero saber, qual é o problema que você resolve? Qual é a dor que você realmente soluciona? Lembra? Quanto mais específico, mais efetivo será o resultado. Quais as dores que os teus clientes têm por ter esse problema? Qual é a intensidade dessa dor? Quanto mais você aperta na dor, mais o teu cliente vem até você e mais possibilidade de fechamento tem. Qual é o benefício que teu produto entrega? E aqui a gente fala de sonhos. Lembra que é por dor ou por desejo? Venda sonhos, mas entregue. A gente nunca pode vender algo que não pode entregar. Então, se você vendeu um sonho, entregue esse sonho. Mas venda desejo, aquilo que a pessoa sonha em ter. Para vender, você precisa gerar conexão. E para gerar conexão, você precisa ser interessante, chamar a atenção, ser interessante, ser interesseiro. Mas ter intenção de. Lembra da intenção? Se eu vou conversar com uma pessoa aleatoriamente sem intenção, a conexão fica muito mais difícil. Agora, se eu quero realmente, de fato, me conectar com a pessoa. E aí começo a conversar com ela e acontece uma conexão genuína. Porque vender é servir. E toda vez que eu deixo de vender, eu deixo de servir, eu estou fazendo um desserviço na sociedade. Sabe por quê? Porque agora, nesse exato momento, tem gente precisando do teu trabalho, do teu produto, daquilo que você entrega e que só você pode entregar. Lembra da unicidade? Lembra daquilo que te torna único? Da forma que você entrega, só você pode entregar. Da forma que você oferta para o teu cliente, só você pode ofertar. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso.
E tem alguém agora, nesse exato momento, precisando disso. Só que quando você não oferta, quando você não vende, quando você não aparece, o teu cliente não sabe que ele pode comprar de você. Vender é entregar uma solução, é resolver o problema de alguém. Tem muita gente com muito problema aí, que eu e você podemos solucionar. Só que essas pessoas não encontram a gente, porque a gente está escondido em algum lugar. Tá? E aí, agora é a hora que eu mais gosto. Porque, claro, lembra que eu falei que vocês iam interagir comigo? Então, agora é a hora, tá? Pitch de 30 segundos. O que é um pitch, primeiramente? É uma oferta, tá? Só que em 30 segundos você não consegue fazer a pessoa ter a ação de compra, mas você consegue ter a ação de te ouvir um pouco mais. Então, quando eu falei para vocês assim, ó, eu me chamo Bárbara, sou estrategista de negócios, a minha função basicamente é fazer a organização estratégica, a organização dos processos, a gestão estratégica e construir estratégias para as empresas lucrarem mais. Ficou interessante de me ouvir? Queria ouvir um pouco mais sobre como fazer a empresa lucrar mais? Então, é isso que vocês vão fazer. Tá? Quem você é? Qual é o diferencial do seu negócio, aquilo que você entrega, e por que a pessoa deve te ouvir um pouco mais? Então, podem se colocar em pé, por favor. Pode ficar tranquilo, que ninguém vai ter que pegar o microfone, só quem quiser. E eu quero que vocês se juntem de 2 em 2, com alguém que você não conhece, com alguém que você nunca conversou. Deve ter alguém nesse auditório que você nunca conversou. Com alguém que você não conhece. Ó, o de cabelo mais comprido começa. Homens se virem. Bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, segue o script. Quem você é, qual é o diferencial e por que eu devo te ouvir. Vamos lá. Claro que ia ter dinâmica do pitch aqui. Olha lá, olha lá. Porque sim, né? A dinâmica do pitch faz parte. Olha isso. Adoro novas conexões, novos negócios acontecendo nesse ambiente. E na paz? Tudo bem. Aproveitem para trocar contato, Instagram e tudo mais.
Quem já terminou pode trocar o parceiro. Troca o parceiro. Escolhe outra pessoa. Troca, troca. Vamos fazer mais conexão. Troca. Se mistura, se mistura. Depois começa a falar, fica bom, né? Tudo bem, meu amor. Fala oi. Se o meu Gael tivesse aqui, ele ia ficar grudado em você. Tá vendo? Ela tem. Chama Gael, tá vendo? Dois, o Isaac e o Gael. Você tem um amigo que chama Gael. Que legal. Fala pra ela de onde você é. De onde você é? Nossa, você é de Goiânia, eu sou de Floripa. Legal. Como é que é seu nome? Eu tô desde sempre. Eu fui no churrasco de negócio. Uau. Aí a gente ficou pra não conhecer mesmo. Era pra gente ter ido embora. Sei, porque a gente tava no churrasco, eu te vi lá. Ah, é? No churrasco de negócio. Então, eu vi e fui ficando. Igual. Aí agora você tá morando, você mudou? É, comecei a me mudar. É um processo, né? É um processo, Bárbara. A gente que tem filho, então. É, os meus ainda não vieram, ainda não vi escola, essas coisas. E você tá morando agora? Essa semana eu comecei a trazer as coisas. Aí eles estão com seu esposo. Eu vim para um curso, fiquei hospedada no rosto, vai fazer 90 dias que eu estou no curso. Consigo ir embora. É o que eu percebo. Gente, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. O duro dessa dinâmica é que depois ninguém quer voltar. Vamos voltar? Bora? Bora, bora? Bora, senão vai dar o apito aqui, eu não vou conseguir terminar. Trocaram contatos? Pegaram Instagrams? Top. Vamos voltar, então? Alguém quer me dizer o porquê foi bom? Alguém quer me dizer o porquê foi bom? Foi bom a dinâmica? Foi bom? Muito bom? Fez quantas conexões? 2? Foi interessante? Foi uma muito válida. Top. Era 30 segundos, eu dei 5 minutos para vocês, então fui bem generosa. Entendeu? E vocês perceberam que eu perdi um pouco do público, né? Ali a conexão já está saindo negócio, ó. Tá fervendo. Gente, então a gente já está caminhando para o final, tá? Quando você ajusta estrategicamente esses 3 pilares que a gente falou aqui, posicionamento, produtos e pessoas, lembrando que o teu posicionamento, lembra dos 3 tipos? Tem que ser coerente com as pessoas que você quer atrair, que é coerente com o produto com o qual você quer vender. Ok? Isso aqui é um ciclo também, além de ser 3 pilares. Tá? Quando você ajusta isso, você constrói o que eu chamo de duplo funil. Eu sei que é um funil ampulheta, mas é meu e eu digo duplo funil porque eu gosto de dizer duplo funil. Que fica mais fácil a gente gravar, né? Aqui eu sei que vocês não estão vendo direito o que está escrito, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui a gente tem a boca do funil, que é onde entra os visitantes, as pessoas novas. Aqui são aquelas pessoas que engajam, as novas oportunidades. E aí quem realmente compra. Esse é o primeiro processo. Só que o real jogo está aqui, ó, na parte de baixo. Por quê? Aqui a gente tem o encantamento dessas pessoas.
Então, a gente fideliza os clientes. Quando a gente fideliza os clientes, há uma recompra. O que a gente chama no digital de upsell ou downsell. A pessoa compra um produto mais caro ou um mais barato. Mas ela continua comprando de você. E aí, você tendo uma nova experiência com efeito uau, você tem clientes que te indicam. E cliente que indica, a indicação ela não vem lá para cima. A indicação ela já está aqui, ó, engajada. Ela é quase uma venda fechada. Então, o real jogo está na parte de baixo do funil. Só que para construir a parte de baixo, você tem que ter a parte de cima. Por quê? Lembra? Novos clientes entrando, mais pessoas comprando, clientes ficando, comprando mais e indicando novos clientes. Isso constrói um negócio consistente. É aqui que você tem um negócio que cresce e expande. Certo? Deu para entender? Dúvidas do duplo funil? Dúvidas? Vocês estão tão quietinhos. Para crescer, para faturar mais, você precisa saber para onde você está indo. Para onde você está indo? Porque a imaginação, ela precede a execução. Não dá para fazer algo que você nunca imaginou, entende? É irreal na tua cabeça. E aí eu vou convidar vocês a imaginarem. Tá? Nós vamos imaginar juntos algo. Pode baixar a luz um pouquinho para mim, por favor. Nós não vamos entrar numa meditação, não, gente. Fica tranquilo, tá tudo certo. Eu só quero que vocês fechem os olhos, respirem fundo. Lembra que para construir estratégia a gente tem que ter um alvo? Eu quero que você pense agora qual é o alvo. É só pensar, qual é o alvo? Deixa vir uma imagem na tua cabeça. Uma imagem como uma foto, sabe? Qual é o teu alvo? Eu não sei, às vezes é uma viagem específica, às vezes é morar num lugar específico, às vezes é um carro específico, às vezes é algo dentro de uma empresa específica, às vezes é acessar um ambiente, uma ambiência específica, às vezes é um momento específico em família. Qual é esse alvo? Você tem que saber qual é o alvo para poder chegar lá. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Pode respirar fundo e abrir os olhos. Pode acender as luzes para mim. Não precisa me dizer o que é. Quem conseguiu imaginar algo, ver algo, ter uma imagem? Ótimo. E aí eu te digo que se você viu, não dá para desver, vai acontecer. Se você dá os passos necessários para chegar lá. Porque não, nada cai do céu. Deus abençoa, Deus te dá o caminho, mas quem caminha é você. Tá? E quando você caminha, Deus faz infinitamente mais de tudo que você sequer sonhou ou pôde imaginar. E eu sou prova viva desse infinitamente mais. Vou aproveitar que eu ganhei uns minutinhos e contar para vocês um pouquinho da minha história, de quem eu realmente sou, além da Bárbara estrategista. Eu sou mãe, esposa, e o meu prazo de vida era 2019. Não era para mim estar aqui. Sabe aquela música que diz, não era nem para você estar aqui? Eu sou a prova viva daquela música. Não vou cantar porque vocês já viram que não vai dar, né? Então, eu sou prova viva daquilo. Eu sou prova viva de milagres. Eu sou prova viva de que o impossível pode acontecer. Com 14 anos, eu comecei a ter alguns sintomas específicos que pareciam comuns e se prolongaram. E durante 15 anos, eu passei por mais de 27 internações, muitos diagnósticos de morte, 3 embolias pulmonares, o doutor deve saber o quanto é difícil passar por isso. Chance de sobrevida depois de 3 embolias pulmonares. E eu fui diagnosticada com uma doença raríssima que atinge de 1 a 3 pessoas a cada 1.000.000. Se chama arterite de Takayasu. E essa doença tem artigos que comprovam que a expectativa de vida, pelos estudos nas pessoas já atingidas, a expectativa de vida é de até 15 anos, após o primeiro sintoma. Ou seja, meu primeiro sintoma foi em 2004, 2019 era o marco final.
A pior internação da minha vida, 7 dias e 7 noites sem dormir. Eu sei que é impossível, doutor, alguém ficar 7 dias e 7 noites sem dormir, mas eu fiquei. Está comprovado. E os médicos, eles estavam esperando a minha morte, real, porque já era o limite. E aí tentaram me sedar e várias coisas e não aconteceu. Nesse processo de 15 anos, por várias vezes eu não pude ficar assim, ó, em pé. O meu corpo não me sustentava. Eu precisava de alguém para me sentar e alguém para me levantar. Eu precisava de alguém para pentear o meu cabelo, porque esse movimento era impossível para mim. Eu precisava de alguém para me dar banho e para colocar a minha roupa. Eu precisava de alguém para me colocar deitada na cama e para me tirar de lá. Eu tinha dores constantes diariamente. Todos os dias, um dia após o outro. Eu tomava medicamentos fortíssimos. Nessa internação mais grave, eu tomava morfina de 2 em 2 horas, na dose mais alta que o meu corpo era capaz de suportar. Todos os sedativos que poderiam dar para uma pessoa que não estava na UTI. Afinal, lembra que era o estágio final? Quem está em estágio final não precisa de UTI. Então, o meu leito de UTI era poupado. Eles deixaram meu filho entrar no hospital, ele tinha apenas 3 anos, para me ver. Porque, afinal, faltava alguém me ver para mim morrer. Eu ia morrer, eles tinham certeza disso. Porém, depois de 7 dias e 7 noites sem dormir, dores insuportáveis, só para dar uma breve explicação, essa doença ela causa inflamação dentro da parede da artéria. Então, eu sentia dores insuportáveis naquela época no peito e na cabeça, porque as artérias estavam sendo corroídas pela doença, né, pela inflamação interna da doença, causando uma pressão muito forte. E nesse processo, Deus trabalhou em mim de forma sobrenatural. Por isso que eu digo para vocês que o infinitamente mais pode acontecer a partir da hora que você dá os passos que Deus te dá a visão, sabe? Porque estar aqui era realmente impossível. Estar caminhando era realmente impossível. Estar vivo era realmente impossível. Ter filhos, eu tenho 2. Né, Clara? A Clara já falou comigo hoje. Eu tenho o Isaac e o Gael, né, Clara? Eles são milagres. Por quê? Medicamente, para os médicos, era impossível eu ter filhos. Tanto que, na minha primeira gestação, a médica disse que era um tumor. Eu fui até a ginecologista fazer um exame desses que as mulheres fazem, normais. Obviamente, por todos os medicamentos que eu tomava, né, o meu período ali era totalmente desregulado. E a médica fez o exame e ela disse: o teu útero está muito feio e inchado. Você está com câncer em estágio avançado. Eu vou te botar no ultrassom agora, porque você tem que sair daqui com o tratamento. Não, você não pode sair dessa porta sem o tratamento. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, que o médico me colocou no ultrassom, primeiro, né, antes disso, a minha mãe estava comigo, ela viu aquele vucu-vucu, e a minha mãe disse para a médica assim: o que está acontecendo com a minha filha? E a médica disse: a sua filha está com câncer em estado avançado e a gente tem que começar o tratamento hoje. Aí a minha mãe disse: mais uma doença? Eu não aceito, doença ela já tem demais, a minha filha deve estar grávida. A médica disse: é impossível que ela esteja grávida. Tinha 3 fatores: a doença, que eu não poderia engravidar, eu tomava um remédio que era altamente abortivo e eu tomava um remédio que causava infertilidade. E eu tomava um outro remédio que era teste. Então, né, doutor, quando é teste, ninguém sabe o que pode acontecer e o que não pode. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, que o médico colocou aquele coisa, apareceu um bebezão na tela. E aí, na minha cabeça, tipo, nem começou o meu ultrassom ainda. E aí, quando apareceu lá, era um bebezão de 4 meses, e o médico disse tudo numa frase: é uma gestação de 17 semanas e é um menino. E aí eu: oi? E aí ele assim: você não sabia? Eu: não. E aí eu disse: mas está tudo bem? E ele disse: sim, está tudo bem com ele. Quando ele disse sim, o bebê fez assim na tela. Cai 5 dedinhos aparecendo. Tipo: oi, estou aqui. E aí eu comecei a chorar. E claro, foi uma gestação conturbada, ele nasceu prematuro, mas ele é super saudável e é prova viva de um milagre. Assim como muitas coisas da minha vida são prova viva de um milagre. E o que eu quero dizer para você é que eu não sei o que você imaginou aí.
Mas o que eu quero dizer é que eu tenho certeza, como prova viva, de que você pode viver infinitamente mais do que aquilo que você imaginou, do que aquilo que você sequer sonhou ou pôde pensar, porque Deus faz. Inclusive, estamos vindo morar em Alphaville, era impossível isso acontecer. Eu sou de Floripa, gente. Há 20 dias atrás, isso era um sonho distante. E eu estou vindo, e eu cheguei aqui faz alguns dias, e já estou aqui nesse palco. Era impossível também. Entende? O quanto Deus faz infinitamente mais, porém, você precisa dar os passos necessários para. Porque se eu estou aqui, foi porque, de alguma forma, eu fiz conexões, eu decidi estar em lugares, eu fiz ações direcionadas por Deus, mas eu fiz. Então, muitas vezes, Deus está te dando os passos, Ele está colocando tudo na tua cabeça, mas tu está com medo. O medo está te impedindo de acessar. A dúvida, porque o que mais nos burla é a dúvida. A dúvida está te impedindo de dar o passo. Então, eu só posso te dizer que se você quer viver aquilo que você está imaginando, dá os passos necessários para. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você sequer sonhou ou pôde imaginar. É isso, gratidão.